não. Ou seja, mas todos nós enfrentamos problemas, né? Quem aqui não enfrenta problema? Todo mundo. Todo mundo enfrenta. E Jesus, ele tem solução para todos os problemas. E hoje nós vamos ver algumas passagens na Bíblia ele mostrando que ele, ou seja, só algumas passagens, né? Se a gente for ver os problemas que Jesus solucionou, os milagres que ele fez, né? Nós passaríamos a noite aqui. Mas também nós vamos, né, ver também que muitas vezes Deus, nós não deixamos Deus fazer o impossível na nossa vida. Ou seja, o que Deus não faz é porque a gente não busca Ele, né? A gente não fazemos a nossa parte. Porque Jesus, o que nós podemos fazer, Ele não faz. Então, às vezes tem coisas que, às vezes, meu Deus, por que isso está acontecendo? Meu Deus, tanto que eu peço. Mas muitas vezes você está pedindo, mas não está fazendo. Né? Como uma pessoa, né, a viciada, muitas vezes ela está ali, né, clamando a Deus, mas ela não luta para fazer a parte dela. Então Deus só vai fazer aquilo que a gente não pode, porque Ele é o Deus do impossível. O impossível Ele faz, mas o possível cabe a nós, né? Então lá em Lucas, a introdução aqui da mensagem está aqui em Lucas, foi verdadeiramente isso que o anjo falou ali para Maria, né? Quando ela foi escolhida ali para dar a luz ao menino Jesus, né? Que foi algo, né? Era impossível aos homens, mas, né? Você abre a Bíblia ali, capítulo 1, então você tem que ajudar ali alguns irmãos que não tem Branca, Daniel. Então, capítulo 1 de Lucas. Lucas, Daniel. Tu suave não, Lucas, é tu, Daniel. Lucas, capítulo 1. Então, a própria Bíblia ela diz que, né, a própria palavra de Deus ela comprova que para Deus não tem nada impossível. Então, o versículo 36 diz aí, versículo 36, Helena, no capítulo 1. Se o senhor puder vir para aqui para frente é melhor, porque eu não preciso. O senhor vem. É o capítulo 1 de Lucas. Está cheio. O verso é o 36 ao 38. 26, 28. 36. Obrigado. Então diz aí o quê? Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice. Na sua velhice, sendo essa já do 6º mês para aquele que dizia ser estéril. Então o anjo disse ali, né, que Isabel, que era prima de Maria, ela já era velha, já, porque ela poderia ter ali uns 60, 70 anos, e ela, ou seja, era algo que impossível. E ela já estava grávida no sexto mês, diz aqui. E o verso 37 diz, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria, veja o que Maria falou para o anjo: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então Maria ali, né, ela quis questionar, assim como nós, né? Assim como nós muitas vezes questionamos, mas, né, aquilo que Deus quer fazer em nossa vida, se a gente permitir, Ele vai fazer. E foi o que Maria fez, ela permitiu, né? Ela disse: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. E que bom se todos nós fôssemos assim, né? Muitas pessoas hoje, elas admiram Maria, né? E Maria é uma grande mulher, né? Uma mulher escolhida, santa, separada do pecado, ou seja, ela é separada ali, não, né, que Cristo separou ela para que nós se adorássemos ela. Mas se as pessoas que adoram Maria, se elas, né, fizessem pelo menos a metade, fosse fiel com Maria, como seria bom o mundo, né? As pessoas, elas falam, elas nos adoram, mas eles não são obedientes que nem ela. E você viu alguém que ela, né,
ela deixou que se cumprisse a promessa de quem? De Deus na vida dela. E quantas pessoas hoje, quantas mulheres hoje querem que Deus cumpra? Muito poucas pessoas, né? Ou seja, deixar Deus trabalhar na nossa vida é nós não fazer a nossa vontade. Está entendendo? Às vezes a gente acha que é muita coisa, mas é a gente não deixar, ou seja, que a nossa vontade venha a ser feita, mas que seja a vontade de quem? De Deus. E a vontade de Deus, né, é coisas boas para nós. Por isso que é uma luta. Isso é. Ou seja, é uma luta para a gente fazer a vontade de Deus. Porque Satanás, ele luta para que a gente não venha fazer a vontade de Deus. E aparentemente, né, as coisas podem aparentar boas, as coisas do inimigo é assim. Né, aparentemente é boa, mas depois, né, como se diz o ditado, depois vem a conta, né? Depois vem as consequências. Então, Maria, ela disse, né, obedeceu ali a palavra de Deus, disse que se cumprisse na vida dela. E o verso 37, né, onde eu quis introduzir ali, foi onde a mensagem, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas. Então o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Agora aquilo que Ele não prometeu, aquilo que não foi a palavra dele que falou, isso não vai se cumprir. Tem gente que quer que se cumpra aquilo que Deus não disse. Né? Tem várias formas, às vezes, se cumprir. Ou seja, quando as pessoas dizem algo que não está na palavra de Deus. Então ela está querendo que se cumpra algo que Deus não falou. Ou seja, Deus não vai abençoar aquilo que ele, ou seja, que Ele é contra. Então vamos abrir a Bíblia no capítulo 7 agora, do mesmo livro. É só ir mais para frente, umas 3 páginas. É o capítulo 7 do mesmo livro. O verso é o verso 11. Veja só que história aí. É algo que às vezes muitas pessoas pensam que isso é uma historinha, como se fosse um filme, mas isso aí é o poder de Deus. Então esse é o poder de Deus. Diz o verso 11, está falando aqui da ressurreição do filho de uma viúva. Né? Havia uma mulher ali, né, que ela já tinha perdido o marido. E imagine, uma pessoa viúva e depois o seu único filho morre. Imagine como é que estava a vida daquela mulher. Mas, né, Jesus fez o impossível na vida dela. Vamos acompanhar a história. Aqui diz, no verso 11 diz, em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada e ia com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. Ou seja, no enterro você vai muitas pessoas, né? Mas aqui não era no enterro, ele ia, Jesus ia entrando ali na cidade, né? Mas aqui diz, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o quê? Um enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Imagine, né, você ali, perde o seu ente querido, né, a pessoa que você mais ama, e alguém chegar e dizer, não chore. Então a pessoa para falar isso, ela tem que ter autoridade. Eu mesmo não tenho autoridade para falar isso. Porque o que mais você quer naquele momento é o quê? Chorar. Né, para desabafar. Né? É o que mais a pessoa quer. Né? Se você se colocar nessa história aí, você vai ver quanto essa mulher estava sofrendo ali. E alguém chegou e disse, não chores. E o verso 14 diz, chegando-se tocou o esquife. E parando o que conduzia, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Então Jesus parou ali o enterro e mandou aquela jovem que estava morta fazer o quê? Se levantar. E o verso 15 diz, sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Então veja que Jesus, ele tem, né? Ou seja, para aquele que crê em Jesus, tem esperança até para a morte. Né? A gente depois que morreu, acabou-se. Ou seja, aqui, né, nós sabemos que acabou. Né? Mas Jesus, ele tem poder de ressuscitar aqui e ressuscitar para a vida eterna. E ele ressuscitou, né, a filha dessa viúva. E eu creio que estava sofrendo muito, né? Porque além dela, ou seja, naquele tempo, né, se a gente for, às vezes a gente não se coloca naquele tempo, as viúvas não eram como hoje. Né? Hoje a viúva tem aposento, né? E não era, ou seja,
E naquele tempo, quando a pessoa era viúva, muito religioso, ficava achando que foi culpa daquela mulher. Está entendendo? Como se ela tivesse um pecado ali, e por isso que ela estava passando por aquilo. Então ela sofria mais do que hoje. Além do sofrimento, né? Ou seja, que ela tinha ali, ela ficava, ou seja, ela era excluída ali. Excluída porque as pessoas ficavam ali como se uma pessoa fala, ou seja, você não está devendo algo e a pessoa ficava com é bom você estar numa situação dessa? Então eu creio que o sofrimento daquela mulher era muito grande. Né? Porque não foi à toa que Jesus parou ali e fez aquele milagre. Então por isso que ele falou, quando ele falou que não chores. Por que ele disse não chores? Porque ele tinha poder. Não chora, não temas, né? Ou seja, ela não estava temendo, ela estava chorando mesmo naquele momento ali. E Jesus, em seguida, quando ele disse não chore, ele trouxe o filho daquela mulher de volta. E o verso 15 disse, verso 16, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Então, diz que aquela história aí, ou seja, né, com certeza, né, milhares de pessoas, né, quase todos ali ficaram sabendo desses filhos. Ele não tinha hoje, né, a facilidade que tem, né, com a rede social de saber das coisas, mas naquele tempo, ou seja, era um grande feito uma pessoa ressuscitar ali, né? E Jesus ressuscitou. Então isso prova que para Deus não existe, ou seja, Jesus disse solução para todos os problemas, porque até para quem estava morto ele ressuscitou, né? Tem várias passagens aí onde Deus, né, fez cura, né? Que Deus poderoso, né? Onde Deus expulsou demônio das pessoas, né? Pessoas que estavam ali possuídas, pessoas que eram escravas ali, e Deus ele fez o quê? Ele fez, né, o impossível na vida daquelas pessoas. Aquelas pessoas ali estavam, né, diante da sociedade, né, eram pessoas rejeitadas, né, pessoas que, né, excluídas até pelos religiosos, porque naquele tempo, né, as pessoas tinham preconceito. Se você estava, né, doente, era por causa do pecado. E hoje é que tem, né? Porque às vezes quando a pessoa está doente, tem que dizer, fulano feio que está sofrendo tanto. Não tem essa hoje o pessoal falando isso. Mas, né, tem coisas que as pessoas, né, tem coisas que Deus permite, a pessoa está pagando ali por algo que ele fez. Tem, mas não é todos os casos. Porque se fosse assim uma criança, o que foi que a criança fez e ela não, às vezes está com uma doença incurável, né, está sofrendo, é por causa do pecado. Então a gente tem que procurar entender as coisas, que tem gente que fica, né, às vezes a pessoa está ali doente e fica dizendo que foi um pecado, aquilo que foi uma coisa ruim que ele fez. Mas não é, né? A gente vimos que todos que estamos nesse mundo, né, vamos passar por sofrimento. Nós vimos ali Lázaro, né, que era amigo de Jesus. E Lázaro adoeceu ali e morreu. E Jesus fez o que com ele? Também ressuscitou ele. Está entendendo? Então ele estava, né? Ou seja, foi por causa que ele era um homem. Todos nós somos pecadores, né? Por isso que nós adoecemos, nós morremos, porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus, ele tem, né, a solução, como eu falei, para todos os nossos problemas. Aqui, lá em Mateus 8, eu queria que vocês abrissem. Mateus 8, volta 2 livros. Passa, Daniel, tá por aí. Mateus. Então aqui nós vamos ver uma história, né? E vamos ver porque muitas vezes Deus ele não faz o impossível na nossa vida. Mateus o quê? 8. Então, nós vamos ver uma história aqui. Uma história de fé. Achou, Daniel? Achei. É o capítulo 8 de Mateus. Capítulo 8. 8. Vê aí. É o verso 5. Então aqui, né, mostra essa história, ela me mostrou porque muitas vezes Deus não, né, tem muitas coisas que Deus não faz na nossa vida, por causa de quê? Porque a gente somos um empecilho, a gente não temos fé suficiente, né? Por muitas coisas às vezes não, ou seja,
as coisas acontecem no tempo de Deus, mas tem coisas que não acontecem porque a gente não confiamos em Deus. Ou seja, a maioria das pessoas diz que confia em Deus, mas é da boca para fora. Não é fácil confiar em Deus. Não é fácil confiar em Deus. De coração. Ou seja, para confiar em Deus de coração, ou seja, de mente ali, De coração. é difícil. Tem pessoas assim. Eu creio que existe, mas De coração. nós temos que, toda vez que a gente for buscar a Deus, for pedir por algo, temos que pedir acreditando que Ele vai fazer, não duvidando. Não, muitas vezes a gente vai e a gente ora ali, mas com o olhar humano. Então Deus ele não age no ser humano. E é tudo no tempo dele. E ele também, é importante lembrar que Deus ele atende nossas orações do jeito dele, né? E ele tem as formas de atender, não é? Eu pedi agora e amanhã já está curado. Não, vai não é estar... assim não. Tem que esperar. Tem que esperar, ou seja, perseverar pedindo a ele, buscando a ele. E ter fé no coração. Isso aqui no verso 5 diz, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, um centurião ali, um homem, um soldado, ele estava implorando. Verso 6 diz, o Senhor, o meu criado, jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Então aquele homem, o primeiro passo ele deu, foi buscar ajuda a quem poderia resolver, né? É pedir socorro a Deus, ou seja, né? Às vezes a gente quer buscar ajuda aonde a gente sabe que ali não tem ajuda, né? A gente vai para o canto errado. E aquele homem foi, o primeiro passo que ele deu ali foi da pessoa certa. Ele sabia que Jesus estava por ali e poderia curar o seu servo, né? Que ele estava ali. O relato diz aqui, o verso 6, que ele estava paralítico. Ou seja, o paralítico não era que nem um que tem uma cadeira de roda, ele ficava na cama ou no esteiro ali, né? O paralítico, né, não é que nem hoje, né? Estão fazendo até a tecnologia que tem hoje, né? Muitos paralíticos aí, eles botam um negócio que nem e as pessoas já estão andando, né? Negócio que estão fazendo. Mas naquele tempo, né? Ou seja, mas não era só a paralisia. A Bíblia diz aqui que ele estava o quê? Sofrendo horrivelmente. E o verso 7 diz, Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Então Jesus deixou ali bem claro que iria curar aquele homem. Jesus conhecia o homem, né? Conhecia o centurião e conhecia aquele... Nesse tempo a medicina não era avançada, né? É verdade. Aqui diz o verso 8, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Então ele diz, ou na minha morada, né, como diz. Então ele diz, Senhor, não sou digno de você entrar na minha morada. Então você vê que a humildade, o reconhecimento daquele homem. Às vezes a gente vai pedir as coisas a Deus como se a gente fosse superior a Deus. Tem gente que exige. Ah, Deus vai fazer isso, ele tem que fazer. Então quem somos nós para estar exigindo nada de Deus? Então esse homem, né, ele foi humilde. Ele foi humilde, ele disse, eu não sou digno nem do Senhor entre. Porque a gente não somos dignos de nada. Ou seja, né, a Bíblia diz que é a misericórdia de Deus. A causa de nós estamos vivos aqui. É isso mesmo. É a misericórdia de Deus. Nós não temos nada de bom. O bom que a gente tem já vem de Deus. Então não pense que a gente diz, eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo. Não. Então ninguém vai. Ou seja, por isso que a salvação não é pelas obras. Se a gente não buscar Jesus, a gente estamos perdidos. Porque a gente só vai ser salvo por meio dele. Porque por mais que a gente faça coisa boa, que a gente tente não pecar, a gente peca. E foi esse homem aí, ele reconheceu. Ele disse, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa ou na minha morada. Mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será salvo, curado. né? Ou seja, curado, né? Ele falou, ele quis dizer o quê? Não precisa você ir lá orar sobre ele. Só você, daqui mesmo, eu creio que o Senhor tem o poder. O Senhor tem o poder e o meu servo ele vai ser curado pela sua palavra. Veja que fé. E não é à toa que Jesus elogiou, né? A história mais de fé da Bíblia é desse homem. Né? Que ele talvez não era da igreja, mas era um homem que tinha muita fé. Ele veio buscar a Deus ali, né? Com humildade e reconhecendo. Não com dúvida. Não adianta você buscar a Deus com dúvida. Né? Você está orando pelo emprego, né? E você ali ora e depois você diz, mas será que eu vou arrumar? Então você já está duvidando. Está entendendo? Você tem que ir com fé em Deus ali, pedir a Deus. Se você for orar a Deus, tem que ser com fé. Né? Agora aqui, a oração do Pai Nosso é um modelo de como a gente devemos orar a Deus. Você sabia? A oração do Pai Nosso é um modelo. Está entendendo? Isso é verdade. Você tem que ir ali,
pedir a Deus que seja feita a vontade dele, tá entendendo? Que seja feita a vontade dele, não a sua. Porque às vezes você está querendo uma coisa, né? E você pode insistir muito em Deus, pode dar, e aquilo não é bom para você. Isso é verdade. Então a Bíblia diz que muitos pedem, mas não sabem pedir. Aí temos que pedir o que é bom e que seja para quê? Para a glória de Deus. Com fé no coração. Isso. É, Então, o verso 9 diz: pois eu também sou homem, sujeito ao quê? A autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, digo, e este vai, e ele vai, e outro vem. E ele vem ao meu servo fazer isto, e ele faz. Ouvindo, verso 10, ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel, ou seja, nem mesmo no povo, né, que diz que crê em Deus, achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, ou seja, muitos religiosos não vão se salvar, porque tem muitas pessoas aí que, né, elas estão seguindo a Cristo ali, mas estão vazias, elas não têm fé. Eu posso estar na igreja e eu não ter confiança em Deus. E estar na igreja não quer dizer que aquela pessoa está, né, confiando plenamente em Deus. Tem muitas pessoas que estão ali, né, duvidando da palavra de Deus. Escuta aqui, mas duvida. E o verso 13 diz: então disse Jesus ao centurião: vai que seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Então, né, naquela mesma hora o servo daquele centurião, ele foi curado pela palavra de Deus, porque ele fez o que ele creu. Ele foi ali e se humilhou na presença de Deus. Aquele homem foi ali, talvez, né, chorando, né, por dentro, né, se humilhando ali. E Jesus disse que, né, ou seja, na Bíblia, é a única vez que Jesus disse que nunca viu tamanha fé. Porque, né, muitos chamaram Jesus para ir para casa. Ele disse: não, você não precisa. Só você falando aqui, eu creio que, né, o meu servo, ele vai ser curado. Então, como eu falei, né, muitas vezes a gente somos um empecilho, né? Somos um empecilho de Deus solucionar os nossos problemas. Então é isso que falta, é o que? Fé, confiança em Deus. Quando a gente temos isso, então Deus ele vai resolver. Ou seja, a nossa parte é essa, é só crer, né? A Bíblia diz: crê somente e verás a glória de Deus. Confiar, né? Foi quando, né, Lázaro estava ali, né, que muitos disseram: mas Senhor, já estava 4 dias, ele já está cheirando mal. Como é que você vai ressuscitar ele? Como é que o Senhor quer ver ele? Jesus queria ver. Abra a tumba, eu estou mandando. Então, ou seja, Jesus disse: faça a sua parte, afasta a pedra. Então, ou seja, afastar a pedra era a fé. Está entendendo? Ou seja, mover. Ou seja, quando eles afastavam a pedra, ele estava crendo que ia tirar aquela pedra ali e Jesus ia fazer um milagre. Né? Outra história também lá no Velho Testamento foi o povo que estava sendo perseguido, né, pelos demônios ali do Egito para destruir o povo de Deus. E o povo chegou ali de frente do mar. Então quem já foi na praia vê ali a imensidão de água. E, né, o povo chegou ali, muitos ficaram murmurando, mas quando o povo marchou, pisou na água, Deus abriu. Pisar na água foi o quê? A fé. A fé é o primeiro passo. É o primeiro passo. Então, né, Jesus, ele pode nos curar de qualquer problema até em nossa casa, que nem mostrou aqui. Ou seja, muitas pessoas estão indo para a igreja, ou seja, ir para a igreja é o dever de todos nós, buscar a Deus. Porque a Bíblia diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar. Está entendendo? Não para receber. As pessoas estão indo para a igreja: eu vou buscar a bênção, né? Eu quero isso, eu quero aquilo. Não, a gente tem que vir buscar o quê? Jesus, o dono. Buscar a palavra de Deus, né? Ou seja, para quem vem para a igreja só para receber, depois que recebe, não vai querer vir mais. Tem que vir receber a fé de Deus. Ou seja, as igrejas aí, eu estou falando dessas outras igrejas para aí, que essa igreja não vai pregando, né, riqueza nem dinheiro, que nem as igrejas para aí. Ou seja, riqueza e dinheiro é a mesma coisa, cura. E aí você vê que muitas pessoas estão indo atrás da cura, e aquela cura, né, ou seja, tem pessoas que é curada ali de verdade pela fé dela, não pelo aquele sacerdote ou pastor. E muitos ali tem mentira no meio também. Eles fazem ali que é para o povo estar enchendo as igrejas ali. Mas se você tiver fé,
né, você pode ser curado em casa, porque o servo desse centurião aqui foi curado em casa. Pois Uma é. palavra de Jesus ali, É a fé que ele foi curado. E nós temos que, ou seja, botar a fé em ação, que é buscar a Deus, Isso é. né, procurar ouvir a palavra de Deus assim como vocês estão. Porque também não tem como eu ter fé e eu não buscar Deus. Tem que dizer, eu tenho que ter fé. Né? Se você for para uma festa aí, onde está tudo bem, quem é que tem fé? Todo mundo levanta a mão. Ah, é. Né? Tudo fazendo o que não presta, todo mundo diz que tem fé. Está entendendo mais? Certo. Né? A gente sabemos que tem pessoas que aqui, tem pessoas que podem não ser da igreja, tem tamanha fé, pelo conhecimento que ela tem ali, ela põe em prática ali a palavra de Deus e tem fé. Prestar Está atenção entendendo? nas palavras de Deus. Isso, ou seja, e a fé, a palavra de Deus diz, ela vem para ouvir a palavra de Deus, está entendendo? Quando você escuta a palavra de Deus, a sua fé, que nem você está escutando agora, está entendendo? Então a gente escuta, a gente vê essas histórias, a nossa fé é O aperfeiçoada. coração fica feliz. Isso, porque a gente sabe que nós temos um Deus que Pois é. né, ele pode resolver os nossos O problemas. coração da gente fica fortalecido. Porque, como eu falei, Jesus, mesmo que a gente venha, ou seja, ele tem solução para a morte, por quê? Porque ele morreu e ressuscitou. Ah, é verdade. Né? Mostrando que ele venceu a morte. Então, a mensagem de Deus para nós essa noite é essa, que a gente venhamos crer, que a gente venhamos botar nossa fé em ação, porque Deus ele pode solucionar todos os nossos problemas. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Ter Tá fé. entendendo? A fé é persistir naquilo ali. A fé é pelo ouvir, né, irmão? Isso, e o próprio Jesus disse, né, aquele que tiver fé, né, do tamanho do pequeno grão de mostarda, que é o mais pequeno que eu nunca vi, né, ele tem poder para remover montanhas, ou seja, problemas, só basta nós ter um pouquinho de fé. Então todos nós aqui, eu creio que já pela nossa fé conquistou alguma coisa. Fé no coração. Eu creio que todos que estão aqui, né, nós tivemos fé ali, ou seja, tudo precisa de confiança. E Deus vai abençoando. Vai. Agora aqui, infelizmente, às vezes a gente falha, né? A gente cambaleia, a gente perde a fé. É mesmo. Está entendendo? Às vezes a gente diz, oxe, isso aí é impossível. Não, não tem impossível. É não. A Bíblia está dizendo que não tem impossível? Não tem impossível. Às vezes você diz, não, eu não vou. Né? Você está pedindo algo a Deus e você acha que, mas Deus ele pode mudar tudo. Mas a fé salva. Ou seja, em questão de tempo ele pode mudar tudo. Não tem nada impossível. E às vezes tem coisa que é só você e Deus. Se for falar com o incrédulo, você vai, né? Ou seja, o incrédulo ele vai, ou seja, vai fazer que você desconfie de Deus, não que creia. Ah, isso é. Mas você ouvindo a palavra de Deus, você crendo, né, e praticando, você vai, ou seja, não tem nada nesse mundo que a gente não vença quando a gente busca. Coração fortalecido. Então nós vamos cantar o hino, a esperança de Jesus, para a gente. A mensagem dessa noite é essa, que a gente venha botar, né, o apelo de Deus para nós é que a gente venha crer nele, venha botar nossa fé. Ter fé. Ou seja, a fé e a ação, né? Temos que ter, a ação é a gente, ou seja, buscar a Deus, né? Buscar a Deus e fazer a nossa parte. É isso mesmo. Porque não adianta você dizer que tem fé e, E não tem. ou seja, não fazer a sua parte, né? Não adianta. Dizer de coração. Boca pra fora. Dizer tem a fé de coração. Se não tiver a fé, não vai. Aqui tem. Ter fé. Segura a gente é a fé. E meditar as palavras, contemplar no vídeo e não esquecer. Escutar na igreja não está no sabor. Contemplar mesmo. Imagina como a gente faz. Deus é bom, né? E a nossa fé é um testemunho para as pessoas. Tá entendendo? Quando você confia em Deus, deixar o milagre, você vai testemunhar que Deus fez. E às vezes, vamos ficar sem fé.
Eita Deus. Amém. Amém? Então a esperança é Jesus. É. Mas para isso nós vimos que temos que confiar e buscar Ele. Porque se não for, né, se ficar só de boca, a esperança é Jesus, eu vou fazer a minha parte. Ai, não adianta. Então não, essa esperança é morta, né? É mesmo. Então vamos, neste momento, fechar nossos olhos para orar mais uma vez. Exato. Oremos, grandioso Deus, eterno Pai, obrigado, Santo Deus, por mais um culto aqui na tua Santa Casa. Obrigado, né, pelos irmãos que têm vindo essa noite, ouvir a tua palavra, Santo Deus. Quero te pedir que o Senhor nos ajude a botarmos em prática, Santo Deus, tudo aquilo que a gente ouvimos, Santo Deus. E venhamos, né, a cada dia crer, né, na tua palavra, Santo Deus, crer, Santo Deus, nos teus planos, para que venhamos ser bem-sucedidos, porque sabemos que a esperança para esse mundo é a pessoa de Jesus. Mas para isso temos que nos agarrarmos com a esperança, né, que está em crer no Filho, né? A Bíblia diz: aquele que tem o Filho, tem o Pai, tem a vida, né? Então Jesus, Ele é o pão, Ele é a vida, Ele é a água, então Ele é tudo. Então nos ajuda, Santo Deus, nos abençoa, né, cada família aqui representada. Amém. Que o Senhor venha, né, abençoar, né, a cada pessoa que estiver passando por algum problema, por alguma dificuldade dessa noite. Que o Senhor venha trabalhar na vida dela, Santo Deus, que ela venha sair daqui com a certeza que o Senhor vai dar a vitória a ela, Santo Deus. Amém. Obrigado por tudo. Amém. Nos abençoe, isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.